Câmara Municipal de Fortaleza realiza sessão solene em homenagem aos 79 anos da OAB Ceará. Seccional Ceará solicita ao Conselho Federal revogação da Resolução 01 de 2009. Obras da subseção dos Inhamuns seguem a passos largos. Veja também, Movimento Brasil Sem Aborto e Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará lançam campanha A Vida Depende do Seu Voto. No quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da ordem na capital e no interior do estado. E o programa traz ainda dicas de concursos com inscrições abertas em todo o país. A partir de agora, você vai ficar informado sobre tudo que é destaque no Judiciário Brasileiro e na Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. Nós começamos o programa de hoje com o quadro A Palavra do Presidente, com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. Amigo advogada, amigo advogado da capital do interior, na conclusão do mês de agosto, mês que se celebra o mês do advogado, a Caixa de Assistência tem o orgulho e a satisfação de informar que nós já ultrapassamos os 1000 inscritos do programa da OAB Prev, a Previdência do Advogado. Assim, a Caixa de Assistência, que se preocupa sempre em apoiar e amparar o advogado cearense, além do elenco de serviços na área de saúde, como fisioterapia, pilates, RPG, estética e reabilitadora, fonoaudiologia, estética, enfim, o elenco, odontologia, transporte do advogado, hotel de trânsito, enfim, nós hoje celebramos, portanto, o coroamento de 1000 inscritos no programa de OAB Prev, que na verdade significa o compromisso da Caixa de Assistência e da OAB com o futuro do advogado e de seus familiares. Portanto, é um mês de celebração. Da mesma forma, comemoramos também o sucesso do programa de inclusão digital. Nós diminuímos o valor do cartão de R$ 50 para R$ 35, da segunda via de R$ 50 para R$ 25, conseguimos chegar ao valor de R$ 115 para a certificação digital, um dos valores mais baixos em todo o país. E além disso, estamos gratuitamente entregando à classe uma leitora de cartão. Cada certificação corresponderá a uma leitura entregue gratuitamente à advocacia. Além disso, durante essa semana, nós substituiremos todos os computadores da Justiça do Trabalho, todos eles contando com leitora de certificação digital. Esse é um avanço tecnológico para a advocacia, apoiada pela Ordem dos Advogados do Brasil, para melhor desempenhar as suas funções nesse novo momento do processo, da tramitação processual no nosso país. Creio que com isso a Ordem consegue colaborar com o avanço da advocacia rumo à celeridade. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma sessão solene em homenagem aos 79 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. A solenidade iniciou com a apresentação do coral da OAB Ceará no plenário Fausto Arruda, onde advogados, juristas e sociedade civil comemoraram os 79 anos de fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. É de fundamental importância, um reconhecimento à importância do advogado, tanto para a sociedade como para todos os seus clientes, né? O advogado hoje ele exerce um papel fundamental, né? Muitas vezes o cliente ele deposita parte da sua vida, né? numa ação em que o advogado vai atuar. Então essa homenagem ela é muito justa, né? A própria OAB, a OAB é uma entidade que hoje ela representa não apenas a advocacia, os advogados, mas representa também a própria sociedade na defesa dos direitos humanos, na defesa do direito do consumidor, enfim, numa série de temas que envolvem diretamente a sociedade. É um reconhecimento dos fortalezenses ao trabalho que vem sendo feito anos a fio pela instituição OAB no tocante à defesa dos cidadãos, principalmente os fortalezenses. É isso que eu reputo de mais importante nesta homenagem. É o coroamento, né, de uma história modelar, que uma instituição da estatura da OAB, que sempre esteve ao lado do povo, dos movimentos democráticos,
né, recebe. Eu acredito que uma comenda, sem dúvida alguma, emblemática para a história da entidade, da OAB, que é uma trincheira cívica da sociedade e sempre será. Não é? A OAB, além disso, é parceira do Poder Legislativo, não só o estadual, como o municipal também. E, sem dúvida alguma, essa homenagem de hoje revela, primeiro, a afinação que há entre os ideais democráticos de duas instituições importantes como o Poder Legislativo e a Ordem dos Advogados do Brasil. Além dos 79 anos da OAB Ceará, a sessão solene marcou as comemorações pelo Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto, remetendo à lei que criou 2 cursos de direito no Brasil, em Olinda e São Paulo, no ano de 1827. Eu acho que é excelente essa iniciativa da Câmara Municipal de conciliar justamente esse momento onde os alunos, ex-alunos da Unifor, da Universidade Federal, da 7 de Setembro, da Cristos, estão concluindo seus cursos, conseguiram sucesso no exame da OAB e estão aqui na Câmara Municipal justamente participando dessa homenagem aos 79 anos da Ordem dos Advogados e, sobretudo, refletindo sobre a questão da participação política. Nós estamos às vésperas da eleição municipal e o local mais adequado é justamente a Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador Plácido Filho, do PDT, que também é advogado. Ele destacou a participação da OAB Ceará nas grandes lutas da sociedade fortalezense e ressaltou as conquistas da classe, com o Código de Defesa do Consumidor e a defesa de várias causas da população. Eu acho mais do que justa essa homenagem, tendo em vista que a OAB tem participado ativamente da vida política, da vida social deste país. A OAB está presente na problemática relativa aos juros exorbitantes, ao Código de Defesa do Consumidor que não está sendo aplicado corretamente. A OAB está participando ativamente também da troca de terrenos, foi uma desafetação, que é a troca de terrenos acontecida nesta casa, onde nós da oposição votamos contra, porque é um projeto imoral, é um projeto absurdo, que traz prejuízo para a população de Fortaleza. E a OAB também esteve presente, a OAB sempre vigilante, sempre participativa na defesa dos interesses da nossa sociedade. A vereadora Toinha Rocha, do PSOL, que também é advogada, presidiu a sessão. Bom, eu sou advogada, faço parte desta história desde 1990 que eu sou e prestei exame de ordem, exerço a minha profissão e o papel da OAB é um papel vigilante da sociedade, das lutas da sociedade. Campanha das diretas, a campanha da anistia, a campanha das liberdades do povo do Brasil e do povo do Ceará. Então nós hoje participamos aqui desta festa, é uma audiência requerida pelo vereador Plácido, nós vamos presidir essa sessão e temos certeza que os novos advogados têm que caminhar no sentido de que o advogado esteja acima de tudo, fazendo justiça. Que o direito fique em segundo plano, que sempre entre você optar entre o direito e a justiça, que o advogado opte pela justiça. Na ocasião, a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, realizou a entrega oficial das carteiras da OAB aos 59 novos advogados cearenses. É um momento marcante, né? Um momento que conclui toda uma caminhada em rumo a essa graduação, essa formação, dá início a uma vida profissional e é um momento de empolgação, muita expectativa para iniciar a vida profissional, uma carreira e construir uma nova etapa, né, da vida como advogado atuante. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, evidenciando a satisfação em receber a homenagem da Câmara de Vereadores, relembrou o papel da Ordem na defesa da democracia no Estado e também no país. A OAB ela tem um papel muito importante na sociedade, na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa do Estado Democrático. Então, completar 79 anos comemorando na Casa do Povo, para nós é um momento de muita felicidade. É uma honra poder participar desse momento, sabendo que a entidade está no caminho certo, defendendo a sociedade e pensando também no advogado e na advocacia. Quando a Ordem defende o judiciário célere, ela defende o jurisdicionado e a certeza de que a entrega da justiça ocorrerá no tempo hábil. Nos últimos 2 anos, a diretoria da Seccional Ceará vem adotando a política de redução de custos, de ampliação das ações e de projeção do futuro, demonstrando boa aplicação dos recursos arrecadados e adotando medidas para atender aos anseios da advocacia. E para falar sobre as principais medidas adotadas pela Ordem, nós recebemos agora em nosso estúdio o tesoureiro da OAB Ceará, Dr. Cristiano Alencar. Dr. Cristiano, é um prazer tê-lo aqui novamente com a gente. Eu que agradeço o convite, Evelton, é um prazer estar aqui também. Dr.
Doutor Cristiano, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse sobre um tema até polêmico, que é a questão da anuidade. A anuidade hoje paga pelo advogado, ela é de R$ 600. Como é que se chegou a esse cálculo? Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores. Pois não, Evaldo. É muito fundamental que nós falemos sobre isso, primeiramente. Primeiro que no momento eleitoral, como o momento que nós vivemos na ordem, o discurso faça aquele discurso da anuidade ser cara demais. Nós, da OAB Ceará, nós atendemos a uma recomendação do Conselho Federal, isso já foi dito e repetido diversas vezes, no sentido de fixar a anuidade de R$ 600, mas concedemos descontos, não só para os advogados em início de carreira, como aqueles até 4 anos, como os acima de 65 anos de idade, e também para todos aqueles advogados que pagassem à vista até determinados prazos. Com isso nós reduzimos, então a anuidade para quem pagou até fevereiro seria de R$ 510, bem inferior. E mais importante que a fixação desse valor, para nós, é a forma como os recursos são aplicados e vêm sendo aplicados. Recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, ela firmou um convênio, uma parceria com o Citibank, para criar a chamada Anuidade Zero. O senhor poderia falar um pouco sobre esse projeto? Pois não. Isso é uma iniciativa, inclusive, do presidente Valdetário. Nós tivemos um contato com o Citibank e estamos procurando chegar a um consenso, analisando a forma do convênio, para que o Citibank, essa instituição financeira, pague a anuidade do advogado. Para aquele advogado que mantiver uma conta durante um determinado período junto à instituição financeira. Para eles é interessante a captação de novos clientes, a fim de expor seus serviços, e para o advogado será interessante porque terá, por parte do banco, o pagamento de sua anuidade. É um projeto que já está sendo analisado, que será submetido seguramente ao Conselho Seccional e nos próximos dias nós teremos, sem dúvida nenhuma, novidades sobre esse projeto que já foi implementado, inclusive, em outros estados, da Anuidade Zero aqui do Ceará. O senhor falou que a nossa anuidade, a anuidade paga pelo advogado inscrito na OAB Ceará, é, salvo engano, a 4ª mais barata do país. O senhor poderia aqui fazer um breve comparativo? A OAB paga por advogados em outros estados? Pois não. É exatamente isso. Eles costumam-se ter o discurso de que a OAB Ceará é uma das mais caras do país. Isso é falso. Nós fizemos o levantamento, inclusive em recente entrevista publicada por nós na revista Leis e Letras, nós trazemos esse quadro com a anuidade de todo o país. E nós somos a 4ª mais barata. Na realidade, apenas o Pernambuco, o Rio Grande do Norte e, salvo engano, a Paraíba são mais baratos do que a anuidade do Ceará. Então o discurso é puramente político, de que a nossa anuidade é a mais cara, né, do país. Exatamente, puramente política. Isso, o Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste são bem superiores à anuidade praticada. E isso, Evaldo, é bom que a gente destaque. Nós temos, por exemplo, isso não é segredo, a OAB do Pernambuco, e tem ainda dívidas, parcelamento de dívidas de imposto, recolhimento de INSS, ainda passa por uma situação financeira mais difícil. Isso foi dito, inclusive, numa reunião lá no Conselho Federal. Nós do Ceará, não. Nós no Ceará, nós atendemos a recomendação do Conselho Federal, nós não temos qualquer tipo de dívida com quem quer que seja, todos os nossos impostos e as contribuições, os repassos obrigatórios são feitos a contento, e nós ainda temos esse poder de investimento que está posto aí com a construção de 76 salas. Para você ter uma ideia, Velho, se fala tanto que a anuidade é muito cara. Mas olha só, nós pagávamos na gestão anterior, há 3 anos atrás, R$ 425, salvo engano. Uhum. E foram construídas ao longo de 3 anos, equipadas, na realidade não construídas, 3 salas de apoio. Hoje nós pagamos R$ 510 para quem paga à vista, que é um pouco mais de R$ 100 a mais, e nós já construímos ao longo de 2 anos e 6 meses 76 salas. Eu ia falar justamente sobre isso, que é mais comum de que haja uma revolta, uma grita contra o valor da anuidade, quando não se tem uma contrapartida, o que não ocorre com a gestão atual, né, que tem provado e tem feito uma série de investimentos em prol do advogado e da advocacia. A exemplo das salas de apoio, que o senhor acabou de mencionar, e também a construção de sede, né, de novas de subseccionais, a abertura de novas subseccionais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses investimentos feitos pela Ordem. Pois não. Exatamente isso. É o discurso fácil. O discurso que a anuidade é cara, que pode ser mais barato, que eu vou baratear, isso é o discurso fácil. Mas o que é o discurso responsável? É você criar meios para construir a estrutura que o advogado merece. Nós, além das salas que eu já mencionei, nós construímos nós inauguramos 3 novas sedes do interior, retirando as subseccionais que se encontravam dentro da sala do advogado do fórum.
Veja só isso, a OAB só podia funcionar no horário de expediente do fórum, que absurdo. Hoje tem uma sede própria. Todas têm sede própria, estamos construindo agora a quarta, numa subseção que nós criamos lá no Inhamuns. Nós reestruturamos a FESAC. Evelt, a FESAC estava fechada, com uma dívida de quase R$200 mil com professores. Nenhum professor queria mais dar aula na FESAC para os advogados, em função de não receber sua remuneração, seus honorários pelas aulas que foram dadas. Nós quitamos todas as dívidas, a FESAC hoje se encontra totalmente reformulada, sem nenhum tipo de dívida, com repasse obrigatório, dando autonomia financeira para a FESAC. FESAC que tem dezenas de cursos absolutamente gratuitos para os advogados. É mais importante, qualificando os advogados, levando esses cursos também para o interior do estado. Exatamente. Veja só, nós temos hoje a transmissão de cursos telepresenciais gratuitos para todo o estado do Ceará. Veja só, então a pessoa hoje em dia paga R$600, a grosso modo, seriam R$50 por mês, mas ela tem todo um acervo de cursos, de estrutura, de serviços que a nossa CAASSE presta, porque boa parte da arrecadação da CAASSE é a OAB que repassa, os 20% obrigatórios que estipula a lei das anuidades. Então, a quantidade de serviço a CAASSE presta, serviço odontológico, fonoaudiologia, fisioterapia, van, transporte, diárias de hotel. Então, não há de se falar em um valor aviltante se você tem toda essa gama de serviços à disposição da classe. Doutor Cristiano, a OAB Ceará, ela tem investido pesado também no que diz respeito à inclusão digital, reduzindo os valores da carteira e do cartão e fornecendo leitores e também reduzindo o valor da certificação digital. O senhor poderia falar um pouco sobre essa iniciativa? Isso. O estado do Ceará ele tem se mostrado, no Brasil, um dos pioneiros em termos de processamento virtual, processamento digital dos seus feitos. Em função disso, nós conseguimos, veja só, a carteira que era o cartão que era R$50, a certificação era R$180, a leitora era R$150. Hoje em dia, o que nós conseguimos? Reduzimos o valor do cartão para R$25,50. Nós reduzimos, em conversa com a SESCAP, porque não é a ordem que faz a certificação digital, é através de uma certificadora oficial, que é a SESCAP, nós conseguimos redução para R$115. E nós, então, estamos conseguindo fornecer, através de um ajuste também com a SESCAP, gratuitamente a leitura do cartão para as novas certificações. Isso tudo porque nós precisamos incentivar o advogado a se incluir digitalmente. Isso é um caminho sem volta, nós não temos dúvida. E é importante que o advogado esteja preparado para essa nova era. Uma questão importante também a gente ressaltar é a transparência com que a OAB vem administrando todos esses recursos. A transparência e também o rigor na contabilidade, não é verdade? Não, sem dúvida. Nós montamos o portal da transparência, todos já sabem, foi pioneiro no Brasil. Hoje em dia existe uma recomendação do Conselho Federal para que todas as seccionais do Brasil tenham o portal da transparência. Nós temos tentado reformular para deixar essa ferramenta ainda mais transparente, as contas ainda mais à disposição do advogado da sociedade. E o rigor da contabilidade que é em conteste. Nós temos, assim, somos a primeira seccional a apresentar a prestação de contas. Ela sempre tem sido aprovada sem qualquer ressalva em função desse rigor todo. E isso, Evelt, não acontece da noite para o dia. Nós, quando assumimos, apenas para dar um exemplo, em 2 meses se gastou de toner e de papel na ordem o preço de um carro popular. O que nós fizemos? Em apenas 2 meses? Como é que nós conseguimos montar tantas salas? Como é que nós conseguimos montar tanta estrutura para o advogado? Por muito trabalho. Nós chamamos as empresas, nós reformulamos os contratos, mudamos a forma de trabalhar e hoje em dia nós temos economia de mais de 60% desse valor em termos de toner, com toda a ampliação que a classe sofreu, porque hoje em dia nós temos uma classe ainda maior de advogados e ainda assim uma demanda maior, mas com custo menor. Na realidade foi feita uma otimização dos recursos. Sem dúvida. Exemplo claro, nós hoje a ordem não fechou, a ordem funciona a pleno vapor e nós temos hoje os processos virtualizamos os processos e hoje a nossa conta de energia é menor do que há 3 anos atrás. Por quê? Porque cada momento nós estamos fiscalizando, estamos tentando minimizar, estamos fazendo investimentos para a redução dos custos básicos. Para quê? Para sobrar recursos para a construção de salas, para a prestação de serviços, para o fortalecimento do centro de apoio e assistência, para o fortalecimento do interior do Estado. Então, Cristiano, eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora sobre um requerimento que a OAB Ceará deu entrada para revogar a Resolução 01 de 2009 do Conselho Federal, que exige para a retirada da carteira do advogado
que o mesmo esteja em dia com a anuidade. Por que a OAB Ceará decidiu requerer a revogação desta resolução? Muito importante falar sobre isso. Por iniciativa, inclusive, do nosso presidente, Dr. Valtário Monteiro, a Ordem requereu ao Conselho Federal a revogação, mais precisamente do artigo 5º desta resolução, que diz que o advogado só poderá tirar sua nova carteira, que é essa carteira que tem o chip, onde ele pode, junto, fazer o processamento digital, né, sua assinatura digital nessa carteira, se estiver em dia com as anuidades. Entendeu o presidente, entende a diretoria da Ordem, que isso seria uma sanção política, que não poderia existir. Acho que o direito de advogar é sagrado. E a Ordem possui seus meios próprios, e tem feito isso, para arrecadar seus valores. Então nós entramos com requerimento, junto ao Conselho Federal, uma vez que está em vigor a resolução, estando em vigor nós temos que cumpri-la, mas solicitando a revogação desse artigo para que o advogado possa retirar sua nova carteira, independente do pagamento das anuidades atrasadas, que por um motivo ou por outro o advogado deixou de apresentar, de pagar, e possa, assim, continuar exercendo o seu mistério de advogar. Isso é fundamental. Que tenha assegurado o seu direito de exercer a advocacia. Perfeitamente. Doutor Cristiano, quais são as metas da OAB Ceará, principalmente que diz respeito a esses investimentos vultuosos que vêm sendo feitos, que na realidade acabam facilitando o exercício da advocacia, não só na capital, mas também no interior do estado. Quais são as metas até o final do ano? Olha, Velt, nós ainda temos muito o que fazer. Como eu costumo dizer, a OAB não para. Não é porque é período eleitoral que nós vamos parar e se preocupar só com a eleição. Nós ainda temos muitas salas para inaugurar, projeto de pelo menos mais 10 a 15 salas de apoio ao advogado. Nós estamos, como eu falei anteriormente, construindo a sede própria, sede da Ordem dos Advogados Brasileiros, da subsecção de Inhamuns, que foi criado em Tauá. Já está em torno de, daqui a 60 dias, mais ou menos, 70 dias, já estaremos recebendo esse prédio. Nós pretendemos ampliar o serviço do centro de apoio para o interior do estado, isso garantindo ao advogado que não tenha suas prerrogativas violadas e tenha um acompanhamento profissional da coisa. Nós continuamos e mantemos sempre o combate à morosidade do judiciário nas campanhas, também é fundamental para nós. E entre outros projetos ainda que virão. Eu acho que a Ordem ela está acima, a instituição tem que estar acima de qualquer campanha ou projeto eleitoral. É importante também aqui a gente ressaltar as ações que a OAB Ceará tem desenvolvido para facilitar a vida do advogado em início de carreira. Como o senhor bem falou no início da entrevista, os descontos concedidos para o advogado em início de carreira, mas também o curso preparatório para o exercício da profissão, que esse curso ele é oferecido através da FESAC, né? Esse curso tem continuidade? Com certeza. Isso foi uma grande inovação. Ele, inclusive, participou do concurso Inovare, porque, como nós falávamos, toda e qualquer carreira jurídica passa por um curso, por um treinamento à exceção da advocacia, ou não passava. Hoje em dia nós temos esse curso, está, salvo engano, na sua 18ª edição, já foi estendido para o interior do estado. Quer dizer, o jovem advogado que passa por um difícil exame de ordem, quando ele entra na ordem, ele tem os descontos da anuidade, ele tem os descontos nas suas inscrições, e ele ainda tem não só esse curso preparatório, que seria um primeiro, mas outros tantos cursos para manter sua capacitação, porque o advogado tem que estar se capacitando sempre para ter sucesso na sua vida profissional. Tem também um serviço gratuito oferecido pela OAB, através da CAAS, salvo engano, que é o de pesquisa jurídica, pesquisa das publicações oficiais, não é verdade? Acho que é o LIBER. Isso. Além disso, o advogado, início de carreira, ele tem gratuitamente pesquisa jurídica das suas publicações, ele tem softwares de acompanhamento processual também disponíveis gratuitamente, ele tem diárias de hotel gratuitas, absolutamente gratuitas, para se ele precisasse fazer audiências no interior do estado. Inclusive, é importante a gente ressaltar aqui que há uma série de advogados em início de carreira que utilizam toda essa estrutura oferecida pela OAB para advogar, que se a OAB não fizesse esse trabalho de apoio, com certeza eles não estariam inseridos no mercado de trabalho. Velt, para você ver como é que as coisas têm evoluído. Quando eu entrei na Ordem e entrei no Conselho Seccional, na gestão anterior, uma discussão que se travava muito era que as salas viravam escritórios particulares dos advogados, que era um absurdo as salas dos advogados servirem de escritórios particulares. Hoje a visão é totalmente diferente. Nós queremos criar uma estrutura exatamente para todos aqueles advogados que não tiverem condições de ter seu escritório próprio, terem toda a infraestrutura e a comodidade para atender seus clientes com salas de reunião privativas, para fazerem suas petições em computadores
uma grande quantidade de computadores de última geração. Então hoje a ideia, a mentalidade é totalmente diferente. Nós queremos realmente que a ordem seja a casa do advogado, que a ordem preste o serviço ao advogado, que o advogado se utilize dos serviços da ordem, muito diferente do que se pensava em tempos atrás. Doutor Cristiano, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que a OAB Ceará consiga realmente implementar todos os seus projetos, todas as suas ações em prol do advogado e da advocacia, em prol da dignidade do exercício da profissão e abre espaço para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença, é sempre uma honra para mim participar desse programa, que também foi iniciativa nossa, montar esse programa, um sonho antigo. E dizer, Evelt, que as pessoas que criticam a anuidade, elas têm aquele pensamento pequeno, apequenado. Por quê? Porque o advogado, a grande maioria dos advogados, precisa desse serviço da ordem. E a melhor receita para isso é preste serviço que o advogado pagará a anuidade com prazer. E é isso que nós temos feito, não é o inverso. Ok. Ivelise. A Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, requereu junto ao Conselho Federal da OAB a revogação da Resolução número 01 de 2009, que em seu artigo 5º estabelece que somente poderão requerer a substituição de sua carteira de identidade do advogado aqueles que estiverem em dia com suas anuidades e demais obrigações. A OAB Ceará entende que a resolução fere o direito do advogado e da advogada de exercer o seu mistério, pois impede os colegas inadimplentes de receberem o cartão do advogado com chip eletrônico que se presta para a identificação digital. O cartão permite que o profissional se identifique digitalmente para a prática diária dos atos processuais através do meio eletrônico, hoje exigência nas justiças comum, federal e do trabalho. E a seguir, Movimento Brasil Sem Aborto e Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará lançam campanha A Vida Depende do Seu Voto. O programa OAB na TV Mundo Jurídico volta já. O Movimento Brasil Sem Aborto e a Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará lançaram no dia 23 de agosto a campanha A Vida Depende do Seu Voto. A intenção é sensibilizar os eleitores para a necessidade de eleger candidatos que sejam contra a prática do aborto. O lançamento reuniu da sede da OAB Ceará advogados, políticos e militantes dos direitos humanos. Essa campanha, na verdade, ela é nacional, não é? Já é a quarta campanha que a gente faz. A respeito, nas últimas 4 eleições, a gente já vem trabalhando nisso. Ela tem como objetivo, antes de mais nada, conscientizar a nossa população, principalmente o nosso eleitorado, que quando ele for escolher os seus candidatos, quer seja agora na eleição municipal, vereador ou prefeito, além dos pré-requisitos básicos, né, de honestidade, de competência administrativa, de respeito à ética, ele deveria acrescentar um componente mais, que seria o respeito à vida. O respeito à vida desde a concepção, né? Então, o objetivo seria esse, e também de mapear, né, dentro do nosso parlamento, quem são aqueles parlamentares que realmente defendem a vida. A OAB Ceará ela tem feito, através da sua escola da advocacia, a FESAC, um debate com todos os candidatos a prefeito. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, como movimento nacional contra o aborto, estamos fazendo esse debate aqui, que pela primeira vez na história da OAB, massa de 1h da tarde, nós estamos aqui desde 9 horas e o auditório está completamente lotado. Mostra o compromisso de alguns candidatos que estão aqui, mas não tem manifestação política partidária, mas o compromisso dos jovens, tem tantos jovens hoje aqui na OAB que nos enalteceu, que nos deixou muito feliz com essa participação, que mostra que o jovem não é o futuro, o jovem é o presente. Então a OAB está participando, abrindo esse debate. O julgamento do mensalão, que foi iniciado em agosto, é o caso mais importante da história do Supremo Tribunal Federal desde a redemocratização. Para falar sobre o julgamento do mensalão e sobre as principais ações desenvolvidas pela Comissão de Ética na Política e de Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Ceará, nós conversamos agora com o presidente desta comissão, Dr. Tarcísio José, advogado, especialista em Direito Eleitoral e Ciência Política. Dr. Tarcísio, é um prazer tê-lo aqui novamente no estúdio da OAB. O prazer é nosso, agradeço o convite e vamos aqui tentar colocar para os colegas advogados e a sociedade em geral a problemática da campanha Eleições Limpas e o que nós queremos, esperamos, do Supremo no caso do mensalão. Inicialmente eu gostaria que o senhor
falasse um pouco para os nossos telespectadores sobre esta iniciativa da OAB de ter criado um site específico para acompanhar todo o processo eleitoral já das eleições municipais que ocorrerão no dia 7 de outubro. É o denominado Campanha Eleições Limpas. Você poderia falar um pouco sobre esse projeto? Preocupada em fazer uma espécie de discussão com relação à eleição deste ano, que achamos de suma importância, porque são eleições municipais, são 5.560 municípios que vão ser mudados os seus prefeitos ou reconduzidos conforme a situação, e mais de 10 mil vereadores que serão eleitos nessa eleição, desse ano. Então, a OAB, em sintonia com a OAB Nacional e com o Tribunal Superior Eleitoral, está levando para a comunidade e para a sociedade em geral todas as problemáticas relacionadas com as eleições deste ano. Inclusive, nós criamos, com a presença do presidente nacional Alfir Cavalcante, a campanha Eleições Limpas. E temos um site específico, em que lá nós temos todo o material eleitoral que o público quiser acessar, pode acessar. É o site www.oabceara.org.br/eleições limpas. E também atendemos pelo telefone 0800 085 0800. E lá nós temos o calendário eleitoral, o que se deve ser feito, não deve ser feito, os problemas da campanha eleitoral, o que o candidato pode fazer ou pode deixar de fazer, e tudo que se relacionar às eleições deste ano, inclusive o pessoal que foi impugnado pela Justiça Eleitoral. Então, na realidade, esse portal Eleições Limpas, ele funciona como uma ferramenta de fiscalização posta à disposição da sociedade, não é verdade? É o olho vivo da OAB, tá certo? Nós estamos nesse trabalho de não só de levar para a sociedade essas informações, como também fazer uma certa fiscalização. E a sociedade pode fazer denúncia através desse portal? Pode denunciar, nós encaminhamos para o Ministério Público todas as denúncias, e fazemos primeiro uma triagem, depois encaminhamos para o Ministério Público todas as denúncias que foram apresentadas no site ou por telefone. Tarcísio, eu gostaria que o senhor comentasse uma inovação que é a prestação de contas parciais dos candidatos. Qual é a sua percepção sobre esta inovação trazida pela Justiça Eleitoral? Olha, o problema da prestação de conta, até então, até antes da lei da ficha limpa, era tida como segundo plano. Nenhum candidato se preocupava com o problema da prestação de conta. Com a ficha limpa, a coisa mudou. Inclusive, o TSE regulamentou dizendo o seguinte, porque antes, o candidato apresentava sua prestação de conta, só no final é que ele apresentava o nome dos doadores e as cifras doadas. Hoje não. Hoje, na primeira prestação de conta parcial, cujo prazo foi agora no dia 6 de agosto, os candidatos já apresentam os valores das doações recebidas. E o nome dos financiadores. E o nome dos financiadores. Isso por quê? Porque nós conhecemos quem são os financiadores do candidato, nós podemos avaliar o nível de comprometimento desse candidato com a seriedade do processo, tá certo? Isso tem, evidentemente, inibido alguns doadores, ninguém ainda tem sabendo que alguns doadores não estão doando oficialmente mais, como fazia antes, mas não deixa de não existir o Caixa 2, né? Mas o Ministério Público está atento a isto. Se existir Caixa 2, o Ministério Público vai apurar essa irregularidade e vai impugnar novamente e impedir a diplomação do candidato que foi eleito com financiamento exagerado e com a presença do Caixa 2. Essa é uma inovação. Qual é a inovação? Na primeira prestação de conta, agora do dia 6, o candidato já é obrigado a apresentar o nome do doador e o valor da cifra. E na segunda prestação de conta, que é no dia 6 de outubro, também ele ratifica as informações anteriores e adiciona as outras doações que recebeu durante esse período. Por falar em impugnação, nós tivemos aqui no estado do Ceará, salvo engano, mais de 1.000 candidatos impugnados. A que se deve esse número tão grande de impugnações? Olha, primeiro é a atuação vigilante do Ministério Público Eleitoral. Hoje nós estamos à frente do Ministério Público um grande advogado, um grande procurador, que é o Dr. Márcio Torres, e ele está atento a todas essas particularidades, inclusive
com relação às impugnações dos candidatos e acompanhando junto ao tribunal o julgamento dessas impugnações. Realmente foram mais de 1000 impugnações e a incidência dessas impugnações é a falta da prestação de conta e a desaprovação da prestação de contas. Também tem casos de condenação criminais, inclusive tivemos agora o prefeito de Nova Russa, um candidato a prefeito de Nova Russa que foi preso por condenação criminal, por isso está impugnado, e a improbidade administrativa, cujos processos estão se terminando agora, né? E também alguns casos de compra de votos anterior às eleições, certo? Houve casos também de compra de votos e que o Ministério Público, ao examinar o processo do candidato, ele identificou que alguns ainda estavam com processo de compra de votos. E como esses processos estão agora sendo concluídos, então eles foram impugnados por falta e desaprovação de prestação de conta, condenação criminal, improbidade administrativa e compra de voto também. São os itens mais incidentes dessas impugnações. Doutor Tarcísio, eu gostaria de falar agora um pouco sobre o julgamento do mensalão. Eu queria que o senhor fizesse aqui uma análise, uma avaliação, desde que, sem sombra de dúvida, vai marcar a história do Supremo Tribunal Federal. Então, o senhor, como presidente da Comissão de Ética na Política da OAB Ceará, como é que o senhor está acompanhando essa questão do julgamento do mensalão? A Procuradoria-Geral da República, ela atribui 7 crimes aos mensaleiros. Dentre eles formação de quadrilha, corrupção ativa ou passiva, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta. Qual a análise que o senhor faz deste tão importante julgamento? A OAB tem se pronunciado com relação ao mensalão da seguinte forma: é um momento em que vamos demonstrar para a sociedade que, na verdade, hoje ninguém mais admite a corrupção, principalmente a corrupção no plano eleitoral, no plano administrativo. Porque os recursos não são dos candidatos, os recursos não são dos eleitos, os recursos são da sociedade. Então, ele não pode querer se apropriar de recursos e usar o poder que dispõe para oferir vantagens que a lei não permite. O mensalão para a OAB não deixa de ser um marco histórico no combate à corrupção. Agora, temos a lamentar que os advogados que estão defendendo os candidatos, realmente, eles foram tidos como exagerados nas suas postulações, né? Pelo relator o ministro Joaquim disse que eles estavam exagerando nas postulações com os seus clientes. E isso a OAB já saiu agora com a nota, tá certo? Rebatendo essa colocação do ministro, mas que não desnatura a ideia de que o mensalão não é um momento histórico no combate à corrupção eleitoral. Nós temos 2 momentos, aliás, o terceiro momento histórico. Nós temos o primeiro momento histórico foi quando nós criamos a lei da compra de voto. O segundo momento histórico, através da iniciativa popular, a lei da ficha limpa. E o terceiro é o mensalão. Nós estamos nesse tripé. Então, esse mensalão é para provar que o judiciário não compactua com falcatrua dentro do serviço público. O senhor acredita, então, que caso não haja a condenação dos mensaleiros, a corrupção ela tende a aumentar? Olha, se não houver a comissão do mensaleiro, tá certo, como querem alguns ministros, realmente vai deixar em dúvida a seriedade com que o Supremo trata a questão da corrupção no Brasil. Então vai deixar certa dúvida. Agora, eu acredito que esse tribunal, embora sendo alheio, né, vamos dizer, independente, ele vai dar um julgamento favorável, né, à corrupção, tá certo? Ele não vai aceitar que candidatos provados que cometeu corrupção continuem cometendo corrupção. Tanto é que nas defesas se fez mais com relação ao Caixa 2 e recursos não contabilizados, para poder desviar o foco da questão. Mas acontece que não é o problema do Caixa 2. O problema é que houve recursos carreados públicos para o mensalão. Entendi.
O direito ao voto livre e consciente é um direito assegurado pela nossa Constituição Federal, pela nossa Carta Magna, digamos assim, no artigo 14. É um direito fundamental. Dentro dessa perspectiva, de que forma a Comissão de Ética na Política da OAB Ceará tem trabalhado no sentido de alertar as pessoas para que tenham mais cuidado na hora de votar, para que não sejam enganadas por propostas mirabolantes ou que acabam simplesmente vendendo o seu voto? Realmente a sua pergunta é bem oportuna. Na época que nós tivemos trabalhando sobre a lei da compra do voto, a gente levantou essa problemática que vem desde o Império. Quer dizer, Dom João VI já fazia essa prática de comprar o voto daqueles que tinham o dever de votar, tá certo? Embora muito restrito, porque naquela época o voto era só para os que tinham recursos, né? Ou que tinham um tipo de nobreza, mas mesmo assim ele comprava os votos. Tinha um problema do beijamão, que ele exigia que o caboclo fosse lá todo dia beijar a mão dele. Quer dizer, é uma espécie de compra de voto. Então, a partir daí, aí vem a República. Mas a compra de voto continuou, tá certo? Inclusive os currais eleitorais. Essa prática perniciosa, ela teve continuidade. Certo? Teve continuidade. E o que acontece? A gente vem, a sociedade vem, ao longo do tempo, batendo contra essa prática nociva à sociedade. Tanto é que em 48, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso é uma preocupação universal, não é só nossa não, do Brasil não. Aliás, o Brasil não é só vítima disso não. Toda a comunidade internacional é vítima da corrupção. Há até uma estatística dizendo o seguinte, que por ano, no Brasil, se desvia 100 bilhões de reais para a corrupção. Isso é estatisticamente comprovado. Deixando o quê? É a metade do orçamento da Previdência. É superior ao orçamento da saúde pública, só em corrupção. É superior ao orçamento da educação. Então, esses recursos que deviam estar acarreados para o bem da sociedade está sendo desviado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 21, diz que o voto tem que ser livre. A liberdade do voto. Então, quando o candidato quer comprar o voto, ele está impedindo a liberdade desse voto, do exercício desse voto, que é um direito fundamental, como você mencionou. É um direito que todos os candidatos, né, devem respeitar e todos os eleitores devem ter consciência que é um direito sagrado dele, de votar livremente em que ele achar que deve merecer seu voto. A gente pode dizer que a aprovação da lei da ficha limpa foi um importante passo no sentido de assegurar o voto livre e consciente? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A lei da ficha limpa vem exatamente em complementação à lei da compra do voto, impedir que candidatos mal intencionados estejam sempre a insistir na compra do voto. Tanto é que hoje a sociedade não aceita mais. De tanta gente bater, de tanta gente instruir, de tanta gente educar o povo com relação ao exercício do voto livre e consciente, a sociedade hoje já está consciente de que o seu voto é fundamental. E a Raquel de Queiroz, em 47, ele já alertava a sociedade para esse problema, tá certo? Tanto é que ela disse o seguinte, que o eleitor, por questão de conveniência às vezes, recebe a proposta de compra de voto, que aceite, mas na hora de votar, não vote no candidato que ele compra o seu voto. Por quê? Porque o candidato que compra o voto está mal intencionado, ele não vai cumprir o que ele está prometendo. Ele não vai trabalhar para a comunidade, por quê? Porque ele diz, o voto é meu, eu comprei o voto, então ele não vai querer se subordinar a uma exigência social. Então, em 1949, eu estava vendo aqui... Ela já tocava nesse assunto. Já tocava nesse assunto, rapaz. Doutor Tarcísio, infelizmente nós estamos Ela disse só o seguinte, só para terminar aqui. Dentro das conclusões finais eu quero que o senhor comente, mas infelizmente nosso tempo já está avançado, nós estamos chegando ao final do programa. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Realmente eu espero que a sociedade acompanhe para e passo o nosso trabalho da OAB, tá certo? No sentido de que o voto tem que ser livre e consciente. A Raquel de Queiroz já dizia, palavras o vento leva, mas a consciência não muda nunca. Acompanha a gente até a eternidade.
Por isso, a OAB é favorável à campanha limpa. Ivelise. Já estão em andamento as obras da sede da subseção dos Inhamuns da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, localizada no município de Tauá. A previsão de término é de 70 dias. O espaço vai comportar um auditório, secretaria, administração, presidência, recepção e biblioteca. A subseção dos Inhamuns foi criada em março deste ano e ainda não contava com uma sede física, mas sim com 2 salas do advogado, uma no Fórum da Comarca de Tauá e outra na Justiça Federal do município. A criação da subseccional é mais uma promessa cumprida do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, Valdetar Andrade Monteiro, de atender cerca de 70 profissionais que militam nos municípios de Tauá, Aneróis, Aiuaba, Parambu, Catarina e Quiterianópolis. A seguir no quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da Ordem na capital e no interior do estado. É daqui a pouco, aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. No dia 24 de agosto, os oficiais de justiça do estado do Ceará realizaram uma Assembleia Geral no Fórum Clóvis Bevilacqua para discutir as demandas da categoria. A pauta incluiu a proposta de mudança nos critérios de avaliação da gratificação de alcance de metas e a implantação da isonomia. O presidente do Sindojus acredita que as reivindicações dos oficiais de justiça serão atendidas em breve. A gente está convocando os oficiais de justiça de todo o estado para que seja debatido 2 temas principais. Um dos temas é a questão da isonomia, onde, infelizmente, existem colegas do interior do estado e alguns, inclusive, da capital, recebendo, em média, 30%, 40%, às vezes até 50% a menos do que um colega da capital, mais antigo, que exercendo, portanto, a mesma função. Então, isso não se admite mais hoje com a Constituição de 88. E esse problema, a gente recebeu uma boa resposta por parte da administração do Tribunal de Justiça, onde o presidente Arísio formou uma comissão de regulamentação da isonomia, foi finalizado um trabalho. Esse trabalho encontra-se atualmente no gabinete da presidência, faltando apenas uma conversa com o Poder Executivo para haver suplementação orçamentária para a implantação e para a resolução desse problema. A gente espera que nos próximos dias esse problema seja resolvido, que haja um entendimento entre os poderes e os servidores que trabalham no Poder Judiciário possam, enfim, dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, principalmente de natureza remuneratória. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará iniciou no dia 27 de agosto o projeto Resgatando a Identidade para a emissão de RG e CPF para internos das unidades prisionais e cadeias públicas da região metropolitana de Fortaleza e as unidades regionais de Sobral e também de Juazeiro. O Caminhão do Cidadão iniciou o projeto no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, onde ficará instalado durante toda esta semana. A ação é desenvolvida através de uma parceria entre as coordenadorias de cidadania e do sistema penal, além do núcleo de saúde da Sejus. A emissão de segunda via dos documentos de identificação dos internos atende a uma necessidade apresentada nos processos judiciais dos internos, que algumas vezes não possuem a documentação básica de cidadania, facilitando o trânsito do processo, como também a inserção destes em programas sociais e de trabalho desenvolvidos dentro das unidades prisionais. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Ministério Público de Alagoas, inscrições até 11 de setembro. Tribunal Regional Eleitoral da 18ª Região, inscrições até 30 de agosto. Defensoria Pública de Sergipe, inscrições até 12 de setembro. Ministério Público de Alagoas, não, esse aí já é repetido. Ministério Público de Goiás, inscrições até 7 de setembro. Ministério Público de Alagoas, inscrições até 11 de setembro. Tribunal Regional Eleitoral da 18ª Região, inscrições até 30 de agosto. Defensoria Pública de Sergipe, inscrições até 12 de setembro. Ministério Público de Goiás, inscrições até 7 de setembro. E vamos ao nosso quadro OAB em Foto. Mande uma foto sua sobre algum evento ligado à advocacia pelo e-mail oabnatv@oabce.org.br e se veja por aqui.
programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido pela TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 6h30 da noite, com reprise aos sábados e terças, às 1h30 da tarde. Já na TV O Povo, canal 48, o programa é exibido às quartas-feiras, às 21h45, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 10h15 da manhã. Assista também no site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, e as ações desenvolvidas em apoio aos advogados e à população do nosso estado. E caso você queira enviar sugestões, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou então através do Twitter, @OABCE. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. Até lá!